Josi, com Obrigado, doutor. você, fique à vontade. Boa noite a todos, todas e todes. Eu agradeço, o convite de estar esta noite com vocês. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou psicóloga, mas hoje meu lugar de fala não é como psicóloga, é como mãe, né? Eu Eu sou mãe de um adolescente trans não binário, e aí já começam os termos, né? Que, que pelo menos para mim, né, era um termo que eu não conhecia, não é? Eu já tinha como carreira profissional, eu conhecia mulheres trans, travestis, poucos homens trans, mas, né, o trans não binário, esse termo, ele realmente, né, chegou ao meu conhecimento através de Ariel, que é, né, o meu filho. Então, eu venho aqui nesta noite falar com vocês um pouquinho sobre esta minha maternidade. Mês de maio, né, mês das mães, e essa maternidade tão atípica que eu passei a vivenciar há cerca de 3 anos, porque foi nesse momento, né, que Ariel se identificou como um adolescente trans. Mas, né, até chegar esse dia de hoje, onde eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da história da minha família, das nossas vivências, não foi tão fácil assim, não é? Foi uma caminhada com muitos obstáculos, com muitas adversidades, mas hoje, né? Hoje eu digo que eu posso falar desta minha história sem tantas lágrimas, não é? Sem tanta angústia, porque foram períodos assim, não é? Porque eu sou uma mulher cis, casada, faço aniversário também de casamento esse mês, tudo é mês de maio. Então são, né, já são entre namoro e casamento, já são uns 23 anos de vida em comum. E até então, né, a minha família era era propaganda de comercial de margarina, mais ou menos, né? O pai, a mãe e a sua criança. Então, eu tive uma criança que foi muito, muito, muito desejada, muito esperada, né? Planejada. Mas essa criança, desde a sua tenra infância, ela me dizia que ela seria um pouquinho diferente, né? Então, eu posso dizer hoje, né, claramente, que eu tive uma criança LGBT, mas na época eu não sabia, né? Então, eu dizia que era minha menina moleca, alguém, né? Aquela menina que não gosta tanto de vestido, que não gosta dos babados, que trocou o rosa pelo amarelo, a colcha de princesa pela colcha de dinossauro, né? Mas até então, nada me espantava, nada me deixava inquieta. Tudo começou a realmente mudar, né? No período da pré-adolescência. E aí a minha maternidade foi mudando também, né? Porque nós, enquanto pais, a gente também não nasce pronto, né? A gente também vai se construindo nessa relação com os filhos. E aí, então, tudo o que eu achava que sabia
foi caindo por terra. E aí começou a bater um desespero muito grande, porque eu sabia que tinha algo errado. Errado, olha o termo, para mim era errado, não era diferente, né? Então, e esse segredo, que ainda não tinha, né, vindo à tona, ele angustiava muito. Até que chegou o momento, né, que Ariel disse, olha, mãe, a questão é que eu sou trans. Eu não me identifico com o gênero que foi me designado ao nascer, né? E aí eu fiquei em choque. Essa é a palavra, né? Eu fiquei sem reação. Imagine uma psicóloga sem fala, sem chão, né? E foi assim que eu me senti nesse primeiro momento. E o que fazer, né? O medo, né? O medo da violência. Então, hoje ainda, né? Durante o dia eu me perguntava assim, por que será que hoje eu vou, né? Trazer uma fala sobre a história, né, da minha família, a minha história de mãe, porque desde o primeiro dia, né, que eu tomei consciência da identidade trans de Ariel, eu disse, eu não vou me esconder, eu não tenho vergonha do filho que eu tenho, e eu vou fazer o possível e o impossível para que ele viva e seja respeitado, para que ele tenha direito a viver com saúde mental, com dignidade, que ele não tenha que se esconder de nada nem de ninguém. E como adolescente, eu sabia do meu papel como mãe, que ele havia mudado e até então eu não sabia por onde começar. Porque eu me senti uma mãe que não tinha mais as suas referências. Eu não tinha mais uma mãe próxima, uma colega que pudesse compartilhar comigo aquela vivência, porque ela era muito singular. Então, isso foi muito angustiante, mas eu não estava sozinha, né? Porque, diferente da maioria das mães, eu tinha o meu companheiro, eu tinha o pai de Ariel junto comigo. A gente estava no mesmo barco, estava perdido, nós estávamos à deriva, mas estávamos os dois, né? Porque o nosso amor pela nossa filha, ele não tinha modificado em nada. Pelo contrário, ele havia se fortalecido. Mas a gente precisava, né, se encontrar, se entender como pais. Porque quando a gente tem um filho trans, a família precisa viver essa transição junta. Não é só a criança ou adolescente que vai passar, né, por todas as mudanças. E então eu fui conhecendo outras famílias através de uma ONG chamada Mães pela Diversidade, que é uma ONG que eu represento aqui em São José do Rio Preto. Ela está espalhada por todo o Brasil, né? Mas eu tive, né, a oportunidade de ir até São Paulo, conhecer, né, a presidente, porque aqui em São José do Rio Preto eu não encontrava nada, né? Profissionais que eu fui buscar, é muito triste isso, né? Mas essa foi uma vivência que a minha família enfrentou.
Então, eu sofri preconceito de colegas da minha própria área, de médicos, né? Enfim, então foi, né, através dessa ONG, do Mães pela Diversidade, que eu fui curando as minhas feridas, porque eu estava magoada, eu fiquei machucada, decepcionada, né, com profissionais, com pessoas que eu acreditava que poderiam, né, vir a me ajudar. Então, diante de tudo isso, eu fui pensando assim, olha, o que eu puder fazer para ajudar outras famílias, porque a gente está aqui no interior, né? A gente nem... E São José do Rio Preto não é, né, uma cidade tão pequena, tão afastada, né, do centro de São Paulo, mas ainda assim, diante de todos os obstáculos que eu encontrei, eu pensei, eu não posso desamparar. Se alguma família, né, precisar de acolhimento, e eu tinha certeza que eu não era a única família em São José do Rio Preto que tinha um adolescente trans, né? Então, ao longo, né, desse caminho aí de quase 3 anos, foram chegando outras famílias, né? Como a minha. Então, eu que já havia passado por aquele período turbulento, né? Cinza, árido, de repente, eu me vi, né? Pertencendo a uma comunidade que é linda, que é colorida, que é acolhedora, né? Que resvala em amor. Então eu disse, é aqui que eu vou ficar e vou, né, poder acolher famílias que tiveram, né, os mesmos ensinamentos que a minha, que jamais pensaram em ter, né, um filho trans, uma criança trans, porque as crianças trans estão aí, eu já conheço muitas, né? Então foi criando essa trajetória, né? E foi assim que eu cheguei na OAB, porque eu disse, sozinha eu não sei nem por onde começar, né? Então eu cheguei um dia de um grupo de estudo, né? Estava tendo lá uma palestra, porque os meus amigos, né, iam me falando onde eles viam que tinha temática LGBT, eles falavam, vou avisar a Josi, porque eles já sabiam que eu estava em busca, né, de conhecimento, de informações e de pessoas que pudessem, né, contribuir com a minha trajetória. Então, assim, eu fui lá, conheci o Éder, conheci a Thelma, né, a Raquel. E aí eu falei, acho que eu vou ficar por aqui. Né? Então, não quero, né, me alongar tanto, depois vocês vão Então, fazendo até hoje, né, Ju? perguntas. Até Só a hoje. pandemia, né, que atrapalhou um Ah, pouquinho. atrapalhou todo mundo, né? Mas, assim, já pegando um gancho do que você está falando, não te cortando, eu acho que eu preciso dar algumas informações, porque muita gente está chegando agora e não entende a terminologia. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é identidade de gênero. Quando a gente fala de identidade de gênero, é como a pessoa se reconhece, né? Entre os gêneros masculino ou feminino, ou se não, no caso, não binário, que é nenhum dos dois, conforme o filho da Josi colocou. Né? É isso, né, Josi? Não se reconhece nenhum. Porque é assim, né? Ariel que me explica, né? Então, ele fala assim, mãe, o meu gênero, porque também tem essa outra terminologia, o meu gênero é fluido. Fluir. Ora eu me sinto mais feminino, ora é mais masculino. Ah, que pronome, né? Ainda o Gil me perguntou, qual o pronome, né? Que a gente vai chamar Ariel? Tanto faz, né? Ariel prefere
que a gente tenha uma variabilidade. Então, não só ficar no masculino ou só no feminino, né? Que Então, liberdade, né? É sensacional né? isso, se a gente parar para pensar. Então, assim, é isso que é a identidade de gênero. E dentro da identidade de gênero, nós temos as pessoas cisgênero, que é a pessoa que se reconhece no sexo biológico que nasceu, ok? E nós temos as pessoas transgêneros, que são as pessoas que não se identificam no sexo biológico que nasceu. E além disso, falando em identidade, nós também temos que é os intersexos, que são as pessoas que não nascem com desenvolvimento nem masculino nem feminino. Praticamente 99% dos intersexos, quem escolhe o gênero é o médico na hora que nasce. Porque acontece casos de nascerem com duas genitálias, masculino e feminino, porque como que faz? A criança nasce, olhou lá, tem pipi, é menino. Não tem, é menina, ok? E quando é intersexo, que tem pode acontecer de nascer com os dois órgãos genitais. Aí o médico que faz essa escolha arbitrariamente, na maioria das vezes, e que acontece nesse caso? Começa a harmonizar a criança no sexo escolhido pelo médico no nascimento. Então, se ele identifica, provavelmente vai ser menino, vou escolher menino, vai injetar hormônio até a fase. Isso daí pode trazer sérios problemas de saúde, pode trazer vários desdobramentos nesse sentido a longo prazo para essa pessoa. Que também, e muitas vezes, esse sexo escolhido pela medicina, vamos colocar assim, não faz essa pessoa uma cisgênero, porque ela não se reconhece nesse sexo e também nada independe dela vir ser uma transgênero. Então, assim, quando a gente fala de identidade de gênero, bem resumidamente, é essa doutrina, que nós não podemos confundir de forma alguma com orientação sexual, que orientação sexual é com quem a pessoa busca relacionar-se, é com quem a pessoa se identifica em questão de relacionamento, porque a pessoa sente atração, que pode ser heterossexual, quando é diferente do sexo dela, independente se ela é cis ou se ela é trans, tá? Porque o homem trans se interessar por uma mulher cisgênero, ele é um homem trans heterossexual, ok? Então, isso a gente tem que deixar muito claro, porque não é porque a pessoa é transexual que ela é homossexual. Não. Ela pode ser transexual e heterossexual, como ela pode ser transexual e homossexual, se ela gostar e tiver preferência de relacionamento com pessoas do mesmo sexo dela. Então, quando a gente fala de orientação sexual, nós temos os heterossexuais, quando fala, né, de diferente, os homossexuais, quando quer se relacionar com pessoas iguais do sexo, e os bissexuais, que pode se relacionar tanto com o sexo idêntico dele ou não. Então, a gente tem que fazer bem essa distinção, porque as pessoas falam, é uma sopa de letrinha, terminologias desnecessárias. Não, não são desnecessárias. Quando a gente fala LGBTQIA+, a gente está dando representatividade para todo mundo. A gente não está segregando ninguém. Lá, antigamente, quando começou a terminologia, falava-se GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Né? O que é simpatizantes? Isso daí não usa. Isso daí você não, por exemplo, não absorvia os TT, não representava eles. Então, eu ia falar que uma travesti era simpatizante da causa GLS. Então, assim, representatividade é muito importante, independente do meio que está. Então, por isso a importância dessas terminologias e por isso que elas devem, sim, serem usadas, ok? Josi, só para introduzir para as pessoas, porque a gente sabe que é, às vezes, complexo e difícil o entendimento. Né? Quando você fala, meu filho é trans, não binário, algumas pessoas acreditam que pode ter bugado aí. Falou, opa, o que é isso, né? O que essa moça está inventando, né? Não, mas beleza. Eu vou passar agora quem que vai falar para dar continuidade, falar um pouquinho aí. Eu posso falar, se quiser. Tá. Não, pode ser, Gil. Só lembrando que no final nós vamos abrir 20 minutos
Para dúvidas, qualquer pergunta que tiver, já vão anotando aí e guardando. Pode falar, Gil. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao doutor Henri Artic, a Josi novamente, ao Éder, ao Guilherme, a Ana Lúcia, a Maria, ao Tiago Vinícius, doutor Tiago Vinícius, ao Nilor, ao Vanderlei, a Luana, a Elisa, a Ana Cristina, a Paula, a Stephanie. Muito boa noite. Muito bom esse espaço que o Éder colocou aqui, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero de Rio Preto nos proporcionou. Muito interessante o relato da Josi, né? Percebi que você ficou muitas vezes emotiva com o seu relato, e é isso mesmo, né? A gente busca esse pertencimento. É a hora que a gente não sabe aonde a gente coloca a nossa âncora mais, né? Onde o nosso mundo cai e a gente não tem estruturas, e aquelas pessoas que estão do nosso lado, a gente descobre que não estão do nosso lado. Que os padrões são maiores, que suas convicções são maiores do que o amor, do que a fraternidade, do que a empatia. Aí, nesse momento, é isso mesmo, Josi. É uma reconstrução, né? Se reconstruir como mulher, se reconstruir como mãe. E um dos papéis, eu acho, da paternidade, da maternidade em si, é a reconstrução. Eu acho que a gente se reconstrói sempre, né? Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho e a gente não consegue mais apertar os botões do controle remoto, e aí a gente tem que se construir. Parabéns, Josi, pelo relato, muito emocionante, e a gente se reconhece nesse seu relato, por mais que você tenha uma filha trans, eu me reconheço como um homem gay que vive numa família interracial, homoafetiva, por adoção tardia. Então, são muitos estigmas aí, né? Bom, a gente está vivendo um momento muito difícil hoje, né? No Brasil e no mundo, por causa da pandemia, por causa de governos autoritários. Então, isso está difícil para todo mundo, ainda mais para todo mundo da comunidade LGBTQIA+, né? E ainda mais para as siglas TQIA+, né, que são menos visíveis, e ainda mais para as pessoas negras periféricas. Aí, essas dificuldades, elas triplicam, multiplicam. Eu sou da sigla G, né? Sou gay, sou branco, sou cis, sou de uma família de classe média, tenho uma profissão que advém de um curso universitário, né? Tenho os meus trejeitos femininos, que hoje eu amo, sou muito privilegiado, né? Sou todas essas etiquetas aí que eu falei e que mencionei, e ainda pertenço a uma família interracial, uma afetiva por adoção tardia. Eu tenho uma história muito parecida com a de qualquer outro gay, branco, de classe média. Enfim, sofri diversos preconceitos, sofri um abuso sexual na infância, vivi uma adolescência no armário, tive depressão, enfim, todas essas opressões que essa sociedade que a gente vive, que é calcada na violência, né? Então, é muito parecida com a de qualquer outro homem gay, o que eu vivi. Eu e o Éder, a gente sempre quis adotar, né? Então, um dos pontos, um dos porquês da gente estar junto e casar, além da paixão, foi de ter filhos por adoção, né? E lá atrás, eu e o Éder, a gente fez um casamento que foi uma cerimônia não religiosa, né? Porque a religião não nos
nos inclui, né? Então, por isso que a gente não quis ter essa cerimônia não religiosa. Estamos falando de 2010, tá? O mundo era diferente do que é hoje. O preconceito era um pouco maior. E foi uma cerimônia abençoada pela família, né? A família, os nossos familiares, abençoam o nosso amor. Meu pai foi o mestre de cerimônia e os nossos pais abençoaram o nosso amor. Por que eu estou falando isso? Porque desde sempre a gente teve e tem uma preocupação, porque a gente não se enxerga dentro dessa sociedade heteronormativa. A gente tem a consciência de que nós somos um casal homossexual. E a partir disso, os nossos valores, os nossos princípios se calcam a partir disso. Então, já que a igreja elas não nos inclui, nós não podemos fazer uma cerimônia baseado no que a igreja, estou falando da igreja católica. Já que a igreja católica não nos inclui, eu não vou fazer uma cerimônia calcada nos valores da igreja católica, certo? Então, já que a heteronormatividade não nos inclui, eu não quero ser denominado um homem e uma mulher. Nós somos 2 homens, né? Então, já que não nos inclui, nós temos que ser contra esse machismo que existe. E aí, já que não nos inclui, a gente é contra qualquer outro tipo de padrão que nos é colocado. Então, isso sempre foi muito nítido para nós, mas a gente não tinha a consciência que nós temos hoje, que a gente vai adquirindo essa consciência conforme o tempo. Desde 2010 a gente milita lá em São Paulo, que a gente vivia, mas a gente vai conseguindo ter essa consciência com o passar dos anos, e eu fui escrevendo hoje que queria colocar, e eu lembrei disso, né? Então, não é à toa que a gente hoje educa nossos filhos dessa maneira. Então, e como pai, por exemplo, como pai de uma família interracial, uma afetiva por adoção, eu não quero que os meus filhos cresçam estigmatizados com essas questões de orientação sexual, de gênero, do machismo, né? Então, eu quero que eles se sintam mais livres do que eu me senti. Então, como que eu vou poder perpetuar todos esses padrões que foram impostos em mim e que me violentaram, que me deixaram marcas, né? Que me deixaram traumas? Como que eu vou passar para os meus filhos as falas que eram ditas a mim? Entendeu? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menino, não faz isso, não faz esse trejeito. Eu lembro como se fosse hoje. Meus pais tinham uma câmera, eu fiquei gravando. Não fiquei gravando, não. Na verdade, eu vi nas gravações todos os meus trejeitos, isso na adolescência. E a hora que eu vi aquilo, né, era abominável isso, os trejeitos femininos, né? Quanto mais trejeito feminino, pior classificação você tinha na sociedade, né? Você era muito mais excluído. Então, a hora que eu vi aqueles trejeitos no vídeo, eu fiquei aterrorizado. E tem um vídeo depois meu que eu fiquei controlando as minhas mãos, controlando como eu falava e tudo mais. Então, isso é de uma violência muito grande que nós não temos a noção. Porque a nossa sociedade é calcada nessa violência. As nossas relações, se você for analisar, são violentas. Seja por mais de casais, de filhos, de amigos, nós estamos acostumados com essa violência. Então, eu não posso permitir que os meus filhos perpetuar essa heteronormatividade da qual eu não faço parte, né? Então, como é que eu vou falar para uma menina, minha filha, como falar para uma menina negra que leva o estigma de ser menina,
leva o estigma de ser negra no país racista, como que eu vou falar para ela se comportar de tal forma e não de tal forma porque não é de acordo com os padrões da feminilidade, né? Como que eu vou falar para ela que não faz isso porque é feio? Não posso. Eu preciso criar essa menina, educar minha filha com maior liberdade que ela tiver aqui dentro de casa. Porque por mais que a gente eduque aqui dentro, lá fora, na escola, em todos os outros lugares, eles engessam a gente e colocam em caixinhas, né? Então, quando nossos filhos chegaram, a gente tentou desconstruir ao máximo essa questão de identidade de gênero, né? Tentou desconstruir ao máximo. Ah, pai, isso é de menino. Ah, pai, isso é de menina. Não, isso é de quem quiser. Isso, se a menina quiser, ela usa. Se o menino quiser, ele usa. É de quem quiser. Por exemplo, uma saia é só uma saia, né? Um esmalte é só um esmalte. E nessas experiências que a gente tinha com ele, desconstruindo muitas coisas, um dos meus filhos, ele foi para a escola de esmalte. E lá dentro da escola... Gil, teu áudio saiu. Fechou o microfone por algum motivo. Bom. Oi, onde parei? Estava numa história. Do seu filho foi de esmalte na escola. Ah, tá. E aí ele foi de esmalte para a escola e uma das funcionárias falaram que estava feio, que não era coisa de menino. O que acontece com essa liberdade que a gente educou, que a gente promoveu? Ele vê que lá fora não é da mesma forma. A mesma coisa foi na padaria, né? Que o atendente falou quase a mesma coisa. E por mais que a gente tente ir contra todo esse sistema heteronormativo, esse sistema racista, esse sistema machista, ele está à nossa volta. Mas eu quero que essa educação, que eles saibam que aqui eles têm liberdade de serem aquilo que querem ser. A gente tenta, eu não sei se a gente consegue, porque a gente também leva muita bagagem de todo esse sistema e tem nossos traumas e as nossas questões. Então, a gente tenta. A gente tenta falando, por exemplo, quando fala de namorado, namorada, a gente nunca fala um sexo, né? A gente fala quando você tiver alguém, quando você casar, se você quiser casar com alguém, quando você tiver uma pessoa, né? Meus filhos, eles chegaram com 5, 6 e 8 anos. Hoje eles estão com 10, 11 e 13. Tá? Então, o termo de namorado, às vezes a gente tem que falar, né? Criança não namora, mas esses assuntos sempre vêm. Então, são coisas assim que às vezes a gente acha que assim, alguém hétero vai falar, ah, que bobo, né? Fazendo isso, né? O que muda? Muda. Para uma criança que se identifica, uma criança ou adolescente que se identifica com a sigla LGBTQI+, isso é libertário. Isso ela sabe, né, Josi, que ela pode, ela vai estar sendo, a palavra fugiu, pertencendo lá àquele local. Então ela vai saber que ela vai ser acolhida lá naquele local, né? Então são coisas que você acolhe a pessoa, porque a gente precisa de acolhimento, todo ser humano precisa de acolhimento. E aí quando quebra isso, a gente fica desolado, né? E aí a gente pode ficar com depressão e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que eu já falei demais. Então, a gente tenta ter uma educação libertária para os nossos filhos. Enfim, passo aí a palavra para vocês. Depois tem uma conclusão aqui, mas no final eu falo. É bem isso, né? Nós vivemos numa sociedade opressora, né? E quando você pertence a uma minoria, independente de qual seja, automaticamente acreditam que você é inferior, né? Por você pertencer a uma minoria social que foi imposta, né?
eu acho que eu cheguei no direito justamente por causa disso, assim, porque uma das ferramentas que tem de equiparação social é o direito, né? As regras judiciais, o direito vem para nós como uma ferramenta de tentar amenizar e equiparar, ou se não, literalmente punir essas questões, né? E um país com dimensões continentais que nem o nosso, tudo é em maior proporção. Então, temos que tomar muito cuidado nesse sentido, né? Com termos racistas, com termos homofóbicos, com termos machistas, né? Quem não sabe, o Gil e eu somos casados há algum tempo e a gente tenta, de toda forma, não passar para os nossos filhos essas terminologias, porque, para nós, ter filho é um investimento para a sociedade. Ter filho não é um investimento nosso, né? Não é uma expectativa minha. Então, assim, é muito difícil você nadar contra a corrente, né? A maré vai para um lado, você ir para o outro, é muito complexo, né? Mas vamos ver que acontece, porque educar também é um desafio, né? Guilherme, já te passo a palavra, querida. Obrigado pela paciência. Eu acabei entrando no meio, porque, assim, a aula de humanidade que vocês estão dando, né, é uma coisa que a gente não pode fazer vista grossa, porque hoje em dia o que era para ser regra é exceção, que é viver e aceitar as diferenças, né? Então, quando a gente encontra pessoas que têm esse grau de equiparação, de tratar todos iguais, é fenomenal. Pode falar, linda. Desculpa aí intervir na tua fala e entrar na tua frente. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, todes. Eu sou o Guilherme de Lamoura, tenho 38 anos, sou advogado, produtor cultural e ator. Isso já cria uma confusão danada, já é complicadíssimo já, essa diversidade de profissões, inclusive. E quando a gente estava conversando sobre o tema, eu fiquei, até na hora que o Éder propôs, as pessoas queriam falar sobre o tema, eu fiquei um pouco receoso de falar sobre algo, se eu teria algo a acrescentar ou não, se eu teria abertura, sei lá, de certa forma, uma coisa minha mesmo, né? E isso cai no que o Gil falou a respeito de que a gente é sempre muito podado a vida inteira de ser quem a gente é, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu deveria falar sobre mim, né? Então, nesse momento, eu tiro o DR da frente, né? Tiro as profissões, vou me despir bem e vou falar sobre as minhas vivências enquanto as minhas memórias, né? Então, uma delas, primeira, que é bom eu ressaltar, abrir um parênteses, Gil e eu estudamos juntos no COC no ano de 2001, e foi um período bem curto, então, assim, só para realmente deixar claro, o Gil era realmente uma pessoa muito na dele, sabe? Tinha áreas da depressão. Hoje, a gente, analisando um pouquinho mais a situação e evidencia essas questões, então, realmente, o que ele falou é muito real, né? Eu me recordo de quando eu era criança e sempre havia algo muito diferente em mim. Eu sempre tive uma questão em que eu me identificava muito nas brincadeiras com as meninas, né? E admirava os meninos de uma maneira diferente, sempre queria ter um melhor amigo, sem saber o que isso representaria ou de que forma era e como se daria, né? Com o desenvolvimento na adolescência, a minha adolescência ela se deu no final da década de 90, então ali 98, 99 já comecei a sair para as festinhas, isso, aquilo, e isso criou uma confusão, porque a gente tinha muito pouco material sobre isso. Então, eu até comentei com o Gil nas nossas conversas antes desse evento, que eu lembro muito de uma matéria da revista Jovem Pan, isso no ano de 2000,
e falando sobre gays, quem era gay, só que assim, as pessoas não mostravam o rosto, não mostravam quem elas eram, sabe? Eu me recordo muito bem que tinha foto de um rapaz sem camisa, uma parte das costas para baixo e só sombras. Então, de fato, a gente evoluiu muito nesse período aí, né? E obviamente a tendência é evoluir cada vez mais, apesar da gente ter uma falsa ideia de retrocesso. É evidente que o governo retrocedeu, mas a humanidade está progredindo, felizmente. E com isso, o passar dos anos, eu penso que essa falta de informação, qual a gente tem né, muito mais acesso hoje, fez com que eu me desenvolvesse de uma forma muito introspectiva nesse sentido. Então, eu penso que também a maior homofobia que a gente sofre é nesse período de descoberta com nós mesmos, porque nós estamos tão estigmatizados como uma sociedade, vamos dizer assim, de certa forma, heterossexual, né, e a heteronormatividade, que a gente acaba esquecendo que atualmente existem 7 bilhões de pessoas no mundo e é impossível que sejam separadas todas as pessoas em apenas 2 grupos. Então, com isso, o tempo foi passando, eu fui me permitindo conhecer pessoas, eu fui me permitindo vivenciar a experiência com colegas, conhecidos, isso, aquilo, e de certa forma eu falo até que o meu processo de saída do armário demorou muito tempo, deveria ter demorado muito menos, caso fosse nos dias de hoje, né? E eu me recordo muito, por exemplo, de questões de um determinado colégio que eu estudei aqui em Rio Preto, que eu não consigo nem passar na frente, que, por exemplo, eu ia no banheiro durante as aulas, porque na hora do intervalo, os meninos me zoavam, trancavam no banheiro, e isso, assim, eu estou falando de primeiro e segundo colegial, sabe? Então, é muito delicada essa situação, a forma como a gente sempre lidou com a violência, né? Esses dias eu expus uma situação no grupo também no nosso grupo da diversidade, que eu estava passando com o síndico do meu condomínio, né? E, assim, são situações em que você percebe que as pessoas te tratam diferente por ser quem você é. Na cabeça delas, você tem menos direitos do que os outros. Eu vou citar um exemplo claro que aconteceu aqui, que é uma coisa assim que está, né, me matando, que foi o seguinte: quando a gente recentemente teve uma reforma que pintaram todos os blocos, e quando pintaram o nosso bloco, pintaram o carro do meu namorado. Ele respingou tinta. E nisso, o síndico se recusou a fazer o reparo. Tempos depois eu descubro, eu brigando com ele, pedindo reparo, tempos depois eu descubro que havia acontecido o mesmo em outro bloco, numa família heterossexual, ele havia feito. Então, assim, a homofobia não é simplesmente pegar a lâmpada fluorescente e vir dar na tua cara. A homofobia, ela é diária, ela é cotidiana. Ela é a pessoa que vira para você e fala: nossa, você é gay, que desperdício. Sabe? A gente precisa desconstruir tudo isso, a gente precisa sempre determinadas brincadeiras, não foi engraçado. Aí, quando eu insurgi contra o síndico, falando para ele que aquilo para mim estava sendo um ato de homofobia, tempos depois ele me mandou um texto gigantesco sobre mimimi, que hoje em dia está tudo muito chato, que na época era isso, e assim, evidentemente, de certa forma, até mesmo por conta, né, infelizmente, de alguns programas humorísticos, o gay sempre foi taxado como motivo de recreação de hétero, né? Recentemente teve um vídeo desse ex-BBB, o Rodolfo, que ele falava: não, eu gosto de gay, eu dou risada com eles. Gente, a gente não está aqui para fazer ninguém rir, não. Rir é uma consequência do trabalho, exemplo, do humorista Paulo Gustavo, né, que infelizmente nos deixou recentemente. Mas além de ter deixado um legado a respeito da população LGBT, porque assim, tanto ele quanto o Marcos Magela trataram desse assunto com muita leveza e trouxeram à tona um movimento que particularmente eu gosto muito, eu adoro o movimento das POCs, que eu acho extremamente necessário que exista isso, até para quebrar a masculinidade, o machismo.
Recentemente, com o advento da morte dele, infelizmente, né, de uma forma até trágica, da qual a gente não gostaria, mas eu falei, poxa, realmente a gente está evoluindo, porque as televisões, inclusive a Record, que é um pouco mais tradicionalista, tratou do Paulo Gustavo, do Tales e dos filhos como família. E isso é um avanço absurdo, né? Mas é uma coisa de formiguinha, né? Como disse o Gil, é muito complicado, assim, que eu não, pela questão de eu ser de classe média, ser branco, olho claro, não sei o quê, eu não me... A dor daquele gay da periferia também precisa me atingir, porque apesar de ser siglas diferentes, nós estamos no mesmo balaio, é o mesmo balaio de gato. E uma coisa assim que eu sempre que me tocou muito recentemente, eu fui numa palestra, num bate-papo com a Joyce Bert no Sesc Rio Preto, e ela mencionou a respeito da questão da massa, né? Porque a massa está na base da pirâmide. E o dia que a massa quiser, a massa move o topo da pirâmide. E isso é importantíssimo. Nesse momento, a gente está se reunindo para debater esses temas, para poder abrir a alma, escancarar uma série de situações, né? Assim como a Josi fez, Gil fez, eu estou fazendo, é interessantíssimo para a gente poder se unir e mudar um sistema que está sendo enfiado goela abaixo por anos e anos, né? E nos colocando em caixinha. Quando a gente já não aguenta mais ficar em caixinha, já não aguenta mais ser, de certa forma, binário, né? Você ou está aqui ou está aqui. Então, esses são os pontos que eu gostaria de abordar, bem sucintamente. Tentei trazer uma leveza, não consegui, mas, porque como hoje eu falei com a Gaia falou realmente é muito difícil trazer uma leveza para um tema tão delicado, né? Mas, de certa forma, a gente continua na luta, na militância, e tentaremos unir a base da pirâmide para tentar desestabilizar o topo. Essa é a ideia. É assim, obrigado, Guilherme. Lindo, lindo, assim, que você falou. Não tem como trazer leveza para um tema que as pessoas não tratam com leveza. E não é um tema leve, muitas vezes, porque quando a gente fala de dor, é muito complicado. A gente está trazendo emoções, reações, e a dor, ela não tem como você fingir que ela não está ali, ou fingir que você não passou por ela. Principalmente nós, LGBTQIA+, vivemos com muitas sequelas, né? E todos nós, e todos que estão relacionados conosco direto ou diretamente, você traz essa dor, porque você, de uma certa forma, sente a dor do outro, né? Eu achei muito interessante quando você fala da caricatura, né, do homossexual, que é a homofobia recreativa, né, que a gente fala, que é quando você usa o gay como ferramenta de recreação, como ferramenta de brincadeira. E quando você faz uma piada ou algo nesse sentido, na TV, como era muito comum na nossa, eu também tenho 38 anos na nossa geração, você te dá legitimidade para o outro fazer a mesma coisa. E isso não é o ideal, né? Isso daí não é o certo. As pessoas que você falou do teu síndico, mas foi só uma brincadeira, isso é muito chato. Eu tenho como lema, e falo para todos, brincadeira só existe quando dois estão brincando. Se um não está brincando, no mínimo é assédio. Essa é a grande verdade. Brincadeira de uma pessoa só, ela, nesse sentido, não existe, né? Você ou está assediando ou está sendo assediado. Se você está fazendo algo assim, não é brincar, né? Por mais intimidade que você tenha, você não sabe a dor e a luta do outro. Então, assim, de antemão, já quero agradecer vocês três pela fala, por trazer essa generosidade, assim, porque para nós, né,
que somos taxados como diferente pela sociedade, abrir, se descascar e se mostrar, né, numa rede social, num vídeo que a gente não sabe quantos anos vai ficar exposto aqui, ad eterno, na verdade, é muito difícil. Porque a gente, que nem você mesmo colocou, Guilherme, nós fomos ceifado muito, né? A gente tem a obrigação inconsciente de ser polido, né? A gente tem medo de dar uma risada fora de hora, né? É o que você falou. As pessoas não sabem mensurar o que é você estar numa escola e não poder ir no banheiro, né? Que é uma coisa simples, básica para qualquer heterossexual. As pessoas não têm noção, né? E assim, a coisa é tão louca, Éder, só um parênteses a respeito disso, que é um colégio que eu não consigo sequer passar perto dele sem lembrar do fato. Volta assim. Isso já faz mais de 20 anos. Então, é muito interessante. Para quem não sabe, esse é o segundo dia de um evento de 2 dias. Ontem foi o Dia Internacional de Combate à Homotransfobia. Por isso, nós trouxemos esses temas para discussão, né? Já vou abrir para perguntas na sequência, mas a gente não pode deixar de entender e de ter a consciência que a homofobia ela existe de várias formas. As pessoas pensam que a homofobia é só a parte de violência física e estão extremamente enganadas. Existe a homofobia recreativa, existe a homofobia moral, existe a homofobia propriamente dita, existe aquela brincadeira, existe aquele assédio. Então, assim, nós temos vários desdobramentos que eles têm que ser respeitados e considerados. A gente não pode falar, mas fulano fez só uma brincadeira. Não, não foi. Não foi uma brincadeira. E se foi e eu não gostei, você praticou um crime, porque as pessoas não entenderam ainda que o STF julgou e equiparou a homofobia ao crime de racismo, que ele é inafiançável, né, imprescritível. Então, as pessoas têm que ter a consciência que elas não têm esse direito de invadir a sexualidade de ninguém, né, da forma como fazem e achando que isso é legitimado. Por mais que nós vivemos atualmente numa sociedade que trata as minorias de uma forma, não vou esdrúxula, para ser um pouco delicado, isso não legitima que as pessoas sejam dessa forma. Porque quando o exemplo vem de cima, é muito difícil contornar. Mas foi minha primeira fala na hora que nós começamos esse evento. Nós somos resistência. E a resistência, um dos seus pilares é a resiliência. Então, nós não desistimos fácil, né? Então, assim, de antemão, já quero agradecer gentilmente vocês por disposição e por abrir, assim, e ilustrar e abrilhantar essa noite, assim, com relatos tão verdadeiros e emotivos, assim. Éder, dá licença, eu acho que tem gente querendo fazer pergunta, eu acho que o Dr. Thiago Vinícius quer fazer pergunta. Antes, eu só queria ele vai comentar... fazer. Tá. Eu só queria comentar a fala do Guilherme, porque eu acho que é isso, né? A gente não tem um lugar de fala de outras siglas, mas a gente pode defender, né, Guilherme? Isso que a gente conversou antes. Por mais que a gente, eu e o Éder e nossa família, seja aceito em muitos locais, a gente não pertence a muitos locais, né? Isso fica bem claro com minúcias de comportamentos, né? Com olhares, enfim, é muito sutil, coisas que a gente só a gente, às vezes, né? Quem tem mais empatia e sensibilidade vai perceber também, mas às vezes só a gente percebe, né? E só abrindo parênteses, Guilherme, por exemplo, muitos amigos gays nossos, da época que a gente veio, as crianças, se distanciaram da gente. E depois a gente foi descobrir que essas pessoas não concordavam com 2 homens criando filho, educando filho, sendo pais, né? Então, isso é a homofobia estruturante
do nosso estado, do nosso mundo, né? Só para fazer um adendo e compartilhar com vocês mais essa... para esclarecer que a coisa mais estrutural do que a gente imagina, né? Porque é um preconceito que já vem enraizado, parece que está no DNA, né? Uma coisa muito louca, assim. Nossa, poxa. Alô? Estão me ouvindo? O Éder tá acabando a bateria dele, ele tava pediu acabando minha ajuda bateria aqui, meu suporte Mirim veio me ajudar para carregar para não sair da tela. Acontece. Eu vou passar já para o meu amigo Tiago fazer uma pergunta. Para quem não conhece o Tiago Vinícius, ele é advogado e eu acho que é um dos maiores intelectuais desse nosso país. Assim, é uma pessoa de um conhecimento ímpar. Se você quiser discutir raça, assim, eu sou suspeita de falar dele. E assim, e ter ele aqui conosco, acompanhando, interagindo, é uma coisa brilhante, assim. Muito obrigado, viu, Thiago? Você sabe que eu sou teu fã, leio o teu livro, acompanho você. Assim, você sabe que você é de casa, né? Está sendo exagerado, para. Eu que aprendo muito com você sempre, você sabe disso. Mentira, quem te conhece sabe a profundidade e ele é muito modesto, mas a profundidade intelectual dessa pessoa é ímpar, assim, eu falo, o cara, é um dos poucos, eu acho, que consegue se destacar pelo conhecimento fora do eixo Rio-São Paulo aqui no nosso país. É sensacional, assim. Depois me peçam mais detalhes que eu vou dar a biografia dele, que ele é modesto, ele não vai falar. Pode perguntar. Exatamente. Faço as palavras do Éder as minhas também. Imagina, eu já posso fazer minha pergunta? Fica à vontade. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Éder e o Gil pelo convite, que vocês, né, compartilharam o convite nas redes sociais, é por isso que eu estou aqui, mas sobretudo em razão da nossa amizade. Agradecer também a fala da Josi, que muito me tocou, a fala do meu amigo Gil e também do Guilherme de Lamura, que eu conheço agora, e também, é claro, agradeço ao AB, que permite que um assunto tão importante como esse possa ser debatido numa sociedade como a de São José do Rio Preto. E o questionamento que eu faço leva em consideração as três falas, não é? Eu sou... eu também sou advogado, trabalho na área do direito, sou professor de direito, mestrado, doutorado pela USP em Direitos Humanos, fui para Nova York, fui para a ONU, sou coordenador pedagógico da plataforma Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, enfim, a questão dos direitos humanos, para mim, ela é de fundamental importância, mas eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar a temática de direitos humanos aqui na cidade de São José do Rio Preto, e como nós estamos aqui num evento da OAB de São José do Rio Preto, a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Porque nós estamos aqui de alguma forma, nos fortalecendo para aquilo que o diálogo entre vocês três acabaram culminando naquilo que a gente chama de discriminação estrutural. Ou seja, quando a gente fala sobre homofobia, quando a gente fala sobre transfobia, nós não estamos falando apenas daquelas relações interpessoais. Nós estamos falando que esse tipo de opressão ele faz parte de todas as dimensões da nossa vida. A Josi falou que ela se sentiu muito decepcionada com os amigos, com os médicos, não é? Com as escolas, né? O Gil a mesma coisa, o Guilherme de Lamura a mesma coisa. Ou seja, quando nós estamos falando sobre isso, que nesse momento nos irmana, mas quando a gente sai dessa tela, as opressões são terríveis, a gente está num outro lugar. Porque aqui a gente se sente irmão, irmãs, mas quando a gente sai daqui, nós estamos em um outro lugar. E aí eu fico perguntando, né? Até quando nós viveremos numa cidade como São José do Rio Preto, que é tão contrária, né, a valores relacionados a direitos humanos, a valores relacionados ao antirracismo, a valores relacionados ao combate à homofobia e também à transfobia. Parece que quando nós nos voltamos com esses valores para dentro das instituições, porque eu já fui, por exemplo, presidente do Conselho Afro dessa cidade, né, de São José do Rio Preto, né, e eu me lembro da dificuldade que era
pensar na temática da história e cultura africana nos currículos escolares para ser pensada de forma transversal. Por quê? Porque muitos professores acreditavam que o continente africano se resumia à religiosidade africana e não toda a cultura que aquele continente tem. Então, a gente tem esse desafio enorme, enorme, enorme. E como é que a gente pode, então, pensar sobre formas de atuar nessas instituições de maneira mais efetiva? Tivemos agora há pouco uma experiência de tentativa de um conselho da comunidade LGBTQIA+, que não deu certo quando eu me lembro dessa conversa que eu tive com o Éder, as condições políticas, se fosse alguns anos atrás, elas seriam interessantíssimas. Por quê? Segundo mandato, início de mandato, ou seja, todo mundo bacana, ninguém ainda, nenhum vereador ou vereadora desgastado politicamente, poderia passar, era um conselho deliberativo, consultivo, não é um conselho deliberativo, ou seja, a gente não consegue evoluir. E quando a gente chega nessas instituições, eu já fui professor de direito em algumas faculdades aqui, e o que eu vou falar agora não diz respeito à experiência que eu tive aqui, mas é que pode acontecer. Você tem uma aluna trans, e dentro do grupo de WhatsApp, um professor de direito pode dizer, olha, eu não vou chamar ela pelo nome social, porque eu acho que isso é contra os desígnios divinos, e começa a compartilhar vídeos, fake news relacionados à questão de gênero e tudo mais. E, de repente, essa pessoa pode até ser um promotor de justiça. Né? Eu estou exemplificando isso, não estou falando que é São José do Rio Preto, mas eu fui professor de direito de uma das instituições daqui, já tive a oportunidade de estar em grupos de WhatsApp e isso poderia acontecer. Então, como é que a gente vai lidar com esse tipo de opressão que não é normal? Não é natural, né? Eu trabalho em Mato Grosso do Sul, trabalho em São Paulo, faço projetos interessantíssimos, e o grau de opressão que nós vivemos aqui, mesmo em instituições que se dizem comprometidas com a igualdade, seja ela de raça, de gênero, é um comprometimento tipo Princesa Isabel, sabe? É um comprometimento tipo, eu vou fazer aqui, eu vou te dar um espaço para você falar. Quando, na realidade, quando a gente está falando sobre diversidade, a gente está falando sobre direitos, né? E direito se cumpre, direito, né? Faz parte de um processo de luta emancipatória e tudo mais. Como é que a gente vai, então, finalizando, como é que a gente pode unir toda essa afetividade que nós temos aqui contra essa opressão que a gente vive na cidade de São José do Rio Preto? Muito obrigado. Que isso, Tiago, a gente que agradece a pergunta. Sensacional, ótimo. É muito interessante que a pergunta ontem foi nesse mesmo viés e a gente dá continuidade no mesmo tema. Vamos responder pela ordem da apresentação? Pode começar por você, Josi. É muito complexo mesmo, né, doutor Tiago? Porque eu digo assim, né, ser trans, né, é algo que não há nem como se esconder, né? Não tem como, né, como o Gil tão bem colocou, né, que na adolescência dele, né, depois de tantas repressões, ele talvez, né, até tentou, né, ser diferente para, né, para não sofrer já o quanto ele sofria, mas com Ariel não tem como, né? Então, pensa numa mãe que chegou no poupa-tempo, né, para pedir, né? Pedir não, né? Fui lá para dizer, olha, é um direito, nome social no registro, né? Porque ainda não pode ser modificado, mas e aí assim, né? Eu já fui munida de todas as armas. Eu já sabia que uma outra mãe tinha feito, né? Numa outra cidade próxima, e dito e feito. Eu fiquei lá quase 2 horas, porque eles nem sabiam como é que deveria ser feito, porque Ariel era menor, né? E então, mas eu saí de lá com esse direito, né? Então, isso é assim,
é muito facilitador, porque você não precisa ficar se explicando. Depois eu fui no convênio, mudei a carteirinha, né? Então, são pequenas conquistas, mas que viabilizam muito a nossa vida, né? Na escola, quando eu fui fazer a rematrícula, foi bem no período, né, que a Ariel se entendeu como trans, e aí eu falei, eu nunca tinha ido na escola para conversar, né, com coordenadora, diretora, né, nunca precisou, mas eu falei, agora eu preciso sentir como é que vai ser a escola, né, e para minha sorte, né, a Ariel está numa escola que o filho da diretora é gay, então, né, de mãe para mãe foi muito mais fácil, né? Mas teve questões de banheiro, né, que aconteceu, que não foi, né? Eles colocaram, o banheiro do professor está disponível, mas a Ariel preferia nem ir no banheiro, preferia segurar, chegar em casa, porque nenhum aluno quer ir no banheiro do professor, né? Então, assim, pequenas situações, né, do dia a dia que para quem, né, não faz parte, né, da comunidade LGBT, nem espera, não é? E eu, né, como mãe, também não estava preparada, né? Porque o Gil e o Éder, né, eles criam hoje, né, os seus filhos de uma forma que eu gostaria de ter aprendido antes, né? Acredito que eu teria poupado muitos sofrimentos para Ariel, né? Né? Hoje a minha maternidade é outra. Eu também estou em construção. E é esse o caminho, né? Então, essa questão do conselho, eu estive pessoalmente. Quando eu disse que eu era mãe de um adolescente trans, eu vi o espanto das pessoas, né? Naquela sala de reunião. Eu recebi telefonemas na minha casa, né? De políticos e dando tapinha nas costas, né? Dizendo que o conselho iria acontecer, né? E aí não aconteceu, né? Não aconteceu. E isso, né? Isso nos entristece muito, mas a gente é resistente, como o Éder diz. Então, a gente não vai parar por aqui, não, né? Em algum momento, nós vamos ter essas conquistas. Vamos sim, eu acredito. Perfeito, perfeito. Gil? Bom, excelente fala, Dr. Tiago. Bom, essa região, né, eu não falaria nem só São José do Rio Preto, essa região é um pouco complicada para resumir a história que você resumiu bem. Eu não sei. Eu acho que não espero do poder público, só se vier algum governo que... Mas aí é a mesma coisa, você entra, você ganha como prefeito e você precisa se manter lá. E o conservadorismo, ultimamente, ainda mais está muito latente na nossa sociedade. Eu acredito que alguma iniciativa da própria comissão aqui, se o poder público fizesse algo, eu acho que embasaria, teria um corpo maior. Eu estou num momento de muito pessimismo, né? Eu acho que por causa da pandemia, por causa de todas as questões que nós estamos vivendo, eu acho que nós todos, né, estamos num momento muito pessimista. Então, eu realmente não sei dizer assim o que poderíamos. Eu acho que esse encontro
é alguma coisa, por mais que a gente fale para nossa bolha ou outras pessoas, né, por mais que sejam poucas pessoas em comparação à quantidade da população de São José do Rio Preto e região, eu acho que um espaço como esse acontecer novamente, né, ou ter um canal de comunicação com essas instituições seria muito importante, principalmente as de ensino, né, para montar uma e eu acho que também, eu acho que o mercado, né, eu acho que todas essas evoluções que nós tivemos na comunidade LGBTQIA+, o mercado foi fundamental também, né? O judiciário que se moveu e fez várias jurisdições, vários, como que fala, Éder? Não é lei. Lei quem faz é o Congresso, mas fez várias... Jurisprudência, julgados. Isso, vários julgados, várias jurisprudência. Então, embasou, mas o mercado também fortaleceu, né? Teve uma vontade do mercado. E eu não sei se o mercado daqui de São José do Rio Preto tem essa visão, porque as principais empresas são familiares, né? E dentro dessas empresas familiares tem um conservadorismo muito grande. Realmente, eu acho que a gente precisa reunir de novo e conversar e estudar estratégias. Gostaria de participar, Thiago. Eu acho que a gente, é um convite. Eu me sinto convidado. Se você tiver tempo, a gente pode começar a conversar sobre isso. Não, eu tenho cada plano que vocês nem imaginam. Fechou, então. Bom, eu que sou das artes, eu costumo dizer o seguinte: Rio Preto é uma cidade excelente. O problema foi o elenco que colocaram aqui, né? E é basicamente isso. A gente vive numa cidade materialista, individualista, competitiva ao extremo, sem uma falta de empatia absurda. Por sorte, de certa forma, e talvez até por conta de uma zona de conforto, eu fico muito preso, né, a um núcleo da novela que basicamente todo mundo pensa de forma muito parecida. Então, eu acabo não tendo muito contato com situações externas, a não ser com relação a um episódio ou outro que aconteça. Mas, de qualquer forma, eu penso que, no nosso caso, principalmente, eu já acredito que, para todo ser humano, viver é um ato político. E, no nosso caso, viver, acordar, levantar todo dia, mais do que nunca é um ato político, porque a nossa existência incomoda muita gente. Para muitas pessoas, o fato da gente existir, ou existir da forma como a gente existe, até mesmo em alguns momentos de ser liberto, eu acredito que incomode muito. Eu tinha um chefe que, quando começou a haver rumores no escritório que eu trabalhava de que eu era gay, ele começou a tratar um modo com o qual ele me tratava assim, absurdamente. Ele começou a controlar mais os meus horários, controlar uma série de coisas totalmente desnecessárias. Eu falo que a questão de você ser muito liberto, assim, de se encontrar, também incomoda muita gente. E eu penso que esse seja o viés político que a gente precisa adotar, sabe? Mais do que nunca falar, tá bom, não foi aprovado, nós vamos tentar de novo. E mesmo que não seja aprovado, nós vamos continuar existindo, nós vamos organizar de outras formas. A sociedade civil precisa se organizar e a gente volta lá naquilo que eu havia falado sobre a Joyce Bert, da questão da base da pirâmide, sabe? É muitíssimo importante. Essa pandemia, ao meu ver, eu sou mais otimista que o Gil, tá, Gil? Essa pandemia, para mim, ela trouxe uma série de reflexões para a humanidade de uma forma geral. E até a forma com a qual o nosso capitalismo é organizado, ela vai ser alterada daqui para frente, né? As formas, os meios de produção vai ser alterado. A gente já descobriu, hoje a gente fala sobre a essencialidade dos negócios. Muitas vezes eu vejo pessoas postando na internet, mas todo negócio é essencial para a família X, Y, Z. Concordo, mas as pessoas precisam pensar da seguinte forma: o seu negócio é essencial para todos, para a coletividade?
Então, é basicamente isso. A gente está aqui dando murro em ponta de faca, tentando romper com um sistema que já está extremamente enraizado, né? Você mais do que ninguém sabe disso, quão difícil fazer essa ruptura, mas dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, a gente vai conseguindo romper e eventualmente, aos poucos, com esse passinho de formiguinha, alterando, assim como lá no Poupa Tempo não havia possibilidade de colocar um nome social, hoje no Sistema S você tem, em qualquer lugar que você vá. Esses dias eu fui registrar um boletim de ocorrência, achei muito legal que já tinha as identidades de gênero lá todas um pouquinho mais avançada do que, né, se encontrava há algum tempo. E assim a gente vai indo com esse passinho de formiguinha e aos poucos a gente chega lá. É isso aí. Muito obrigado pelas respostas. Me senti contemplado e espero, né, assim que terminar essa pandemia, termos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Que isso, que isso. A gente que agradece, Thiago. Muito obrigado. E é exatamente isso, né? Nós tínhamos um evento da comissão presencial, era um seminário, na semana que iniciou a pandemia, assim, né? Mas a gente traz aprendizado de outras formas, a gente tenta relevar, né? Só fazendo um gancho aqui, eu também tenho uma visão otimista da situação. Eu creio que as coisas vão melhorar. Não falo que vai ser fácil, né? Mas é a resistência mesmo, é a resiliência. Se eu pego, eu nasci na década de 80, se eu pego hoje, já avançou muito. Pouco para nós, mas perto do que tinha, muito. Então, é uma luta diária, né? E é questão de representatividade. A Elisa colocou aqui no chat, Elisa Bilac, de compliance, né? Você sabe que eu tenho formação em compliance pelo INSPER, e justamente com esse viés em direitos humanos. E cheguei no interior todo animadão com essa vertente. Cadê? Onde? Quando? Com quem? Né? Então, assim, você tem que ir enxugando gelo, que uma hora você chega. E é a parte da luta, assim, né? Mas alguém quer perguntar? Pode abrir a câmera, colocar no chat. Não? Ou se alguém quiser falar algo, alguma coisa, né? Sim. Mesmo porque é uma roda de conversas, né? Mas ninguém fala nada. Doutor Éder, se me permite, então, até em complemento a esse, vou chamar assim, desafio do doutor Tiago Vinícius, eu sei que nosso presidente Marcelo Henrique perguntou ontem e ele sempre, né, faz essa pergunta, como é que a OAB pode colaborar para esse tipo de situação. Então, reafirmar esse compromisso da nossa subseção, bem como também o meu compromisso pessoal como professor, como advogado, de todos nós aí unirmos esforços e encontrarmos formas de cada vez mais desenvolver essa cultura da tolerância, do respeito, que é tão importante para todos nós e que a gente vê muitas vezes aí deixada de lado. Perfeito. Eu passo para vocês a pergunta do Dr. Henry, no sentido, o que a OAB pode agregar, né? O que a OAB pode acrescentar nisso? Você ia perguntar alguma coisa, Thiago? Só para dizer que as palavras do Dr. Henry Attic, elas são absolutamente necessárias para esse momento, né? Esse tipo de ação, esse tipo de comprometimento, assim, sem ele a gente não consegue evoluir, de forma que me sinto muito grato por essas palavras. Muito obrigado. Querem responder, Gil, Josi e Guilherme? Eu já falei bastante aqui. Eu acho que esse espaço que a OAB já permite, né, essa reunião e todos os espaços que já foram contemplados, né, na história da Comissão da Diversidade na OAB, eu acho que esse espaço é necessário, é muito importante. A OAB é uma instituição muito importante, necessária,
que abre muitas portas, que tem uma seriedade, que tem uma legitimidade muito grande. Então, ter o selo da OAB, ter essa abertura é muito importante, assim. Eu acho que esse é o início mesmo, né? É a segunda gestão de uma comissão da diversidade, então acho que vai se construindo aos poucos. Eu só gostaria, né, de acrescentar na fala que a ONG, né, Mães pela Diversidade, ela em todos os estados, né, onde há representantes, a OAB é sempre parceira, né, porque o Mães, né, agrega pessoas infinitas, né, então cada uma com a sua especialidade, né, então a OAB é grande parceira, né, dessa ONG. Então, a Maju, né, que é a presidente, ela tem um carinho muito grande por São José do Rio Preto, né? Mas realmente é bem difícil a gente conseguir crescer aqui, né? Eu disse que eu acolhi muitas mães, mas quando eu faço o convite, né, para vir para a militância, para colocar essa camiseta aqui, né? Não há essa adesão. Então, a OAB, né, como eu disse hoje no início da minha fala, ela me acolheu, né, ela me deu suporte, né, na pessoa do Éder. Então, eu só tenho a agradecer, né, porque senão eu não realmente, né, estaria muito solitária e talvez, né, já tivesse até voltado para o armário. Não, armário é úmido, gente, pelo amor de Jesus. Eu penso que a OAB, só de abrir esse diálogo, já está promovendo muito, né? Porque nesses últimos anos a OAB foi tão atacada quanto nós, né? Nesse nosso governo federal, né? Infelizmente. E nessa tentativa desenfreada, desesperada de descredibilizar as instituições. E eu penso que o caminho seja esse. Por mais que a gente fale a questão de militância, utilize alguns termos de guerrilha, né, o caminho é o diálogo. O caminho realmente é abrir as conversas e, de certa forma, parafraseando Cazuza, mostrar a nossa cara, porque justamente que nem a Josi falou, a gente precisa dar a cara a tapa, a gente precisa falar, ó, estamos aqui, estamos presentes e realmente somar essas forças todas para poder criar um movimento justo, né, e de forma igualitária. E eu penso que a OAB, em promover esse evento, a abertura ao diálogo, seja muitíssimo importante. E nesse quesito, realmente, é muito diferente de outras instituições que a gente vê por aí, o governo federal, estadual e municipal. Então, a gente já agradece por isso. Assim, eu particularmente sou suspeito de falar e sou muito grato a essa 22ª subseção, né? Porque eu tenho a OAB na mão desde 2006 e como negro, gay e advogado, eu consegui transitar na OAB nos últimos 2 anos. Então, aí a gente já consegue entender muito a questão do comportamento e do acolhimento da instituição. Uma instituição que eu fazia parte há mais de 10 anos. Então, assim, só a possibilidade, que nem foi dito, da gente estar aqui falando de diversidade, né, dentro de uma chancela da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a maior entidade de classe do nosso país, né, não tem como descrever assim, aonde isso aqui pode chegar. Né? E a gente sabe, nós que somos da comunidade LGBT, que a maioria das conquistas aconteceram através do judiciário. A maioria das conquistas aconteceram porque alguém sofreu um dano, um advogado ingressou com uma ação judicial e ela gerou jurisprudência
numa luta. Então, assim, nós não podemos deixar de dar a devida importância, né, ao que é importante como advogado, que é um instrumento de mudança. E é por isso que eu sou apaixonado pela minha profissão, porque a gente consegue, não estou falando que é fácil, mas a gente consegue fazer a mudança social, que muitas vezes o executivo e o legislativo não faz, a gente consegue através do judiciário. E, graças a Deus, eu sou privilegiado nessa gestão da OAB, dar portas abertas. E eles me cobram mais do que eu faço, na verdade. Eles falam, Éder, cadê você? Cadê? Né? Porque... E a gente não é acostumado, a gente até assusta, né? Porque o movimento é necessário e esse movimento é muito lento, sempre foi. Aí vem o doutor Marcelo Henrique, que é um trator, fala, vamos, vem puxando todo mundo. Você fala, rapaz, calma, né? Então, assim, mas sou muito grato, assim, e já quero deixar de antemão meu agradecimento a toda a estrutura da diretoria da OAB nesse sentido. E falo mais, que não fugindo do tema, e para fechar, creio que ninguém mais tem perguntas, porque ninguém mais abriu a câmera, mandou pelo chat. Já passar a palavra para o doutor Henry, na sequência, para encerramento, a nossa comissão de diversidade, a nossa OAB São José do Rio Preto, tem uma rede de apoio a toda a população LGBTQIA+, da nossa região. Qualquer vítima de maus tratos, homofobia ou qualquer outro tipo de agressão passível de acolhimento ou de qualquer tipo de constrangimento, nós temos uma rede de apoio, que a denúncia é feita mediante o WhatsApp, que eu já vou falar o número na sequência, e a gente faz os devidos encaminhamentos. E nós temos parceria com o próprio CRP de São José do Rio Preto, inclusive para acompanhamento psicológico, tá? Então, o número de denúncia é o 17 988 28 6756. Então, assim, essa é a nossa rede institucional, essa é a nossa rede de apoio. Toda denúncia que chega lá, ela é encaminhada. Perfeito? Então, quando se puderem, divulguem, passem para os seus contatos, passem para os seus e-mails, porque hoje em dia a gente optou até para o WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo tem na mão, né? As agressões, elas não podem continuar. E quando eu falo é agressão de qualquer forma. O ser humano merece ser feliz. Nós já sofremos tantos, né? Nesse decorrer, nessa trajetória, que isso não pode perdurar. Gente, muito obrigado. Posso falar rapidinho? Só para fazer minha conclusão aqui. Acho que a gente vive tanto, hoje em dia, a gente vive tanto nos apegando às diferenças, né? E não mais às semelhanças. Então, a gente deve se fortalecer pelas semelhanças, né? Não se apegar mais através das diferenças, porque nos unir através da semelhança e não nos afastar por conta da diferença. Somos todos diferentes e essa pluralidade da sociedade que traz a riqueza de conhecimento e de vivência. E nós, eu e o Éder, a gente cria nossos filhos para conviver com esse respeito, com essa pluralidade humana, rompendo os padrões que nos violentam a cada dia. Muito obrigado, gente. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado, Josi. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gil. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, assim. Essa semente que vocês plantam e mostram que, apesar da dor, a esperança sempre resplandece, o direito sempre sobressai, é maravilhoso, assim. Em tempos difíceis, alimenta nosso coração de que as coisas podem ser diferentes e vão ser diferentes. Eu tenho fé, porque, como eu disse, eu sou otimista. Muito obrigado, viu? Doutor Henry, passa a palavra para o doutor. Josi, Guilherme, quer fazer alguma consideração final? Não, eu só quero mesmo agradecer, né, por ter esse espaço, de contar um pouquinho mais da minha história, né, de falar do Mães,
que é uma instituição que eu tenho tanto apreço, porque foi ela que me cuidou, foi ela que me embalou. Então, eu só tenho mesmo que agradecer e estou sempre, sempre à disposição, né, da OAB, do conselho, de quem precisar, sabe que eu sou aquela mãe que vai à luta. Um grande beijo para todos vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Doutor Henry. Eu quero agradecer, então, em primeiro lugar, aos expositores dessa noite, mais uma vez, a doutora Josi, doutor Gil, doutor Guilherme, por se disponibilizarem a trazer essas ideias, esse bate-papo para todos nós, com toda essa coragem e, ao mesmo tempo, esse carisma. Vocês mesmos colocaram aqui durante as falas a dificuldade de trazer esse tema de uma forma leve, mas certamente o carisma e a alegria e a paciência e a tolerância de vocês com aqueles que têm uma compreensão menos ampla e mais, portanto, limitada, e que, portanto, não são pessoas tão evoluídas como vocês, aqueles que levam a efeito, portanto, os preconceitos, precisam sim, não é, de pessoas corajosas e que tragam essas palavras para que, quem sabe, não é, como o Dr. Éder colocou mais uma vez, e aí usando o ditado popular, né, talvez a água mole em pedra dura, bata até que fure, senão nós vamos continuar batendo até furar. Quero parabenizar mais uma vez o Dr. Éder Serafim e agradecer demais as palavras direcionadas aí à nossa subseção, ao nosso presidente, à nossa diretoria. Essa diretoria, com certeza, tinha como uma de suas bandeiras democratizar o acesso ao OAB, e aí democratizar o acesso ao OAB de todas as formas, para quem quisesse. Então, se a mulher quer, se o homem quer, se o branco quer, se o preto quer, se o hétero quer, se o homo quer, quem quiser, não é? O pobre quer, o rico quer, quem quiser, e isso nós temos orgulho de poder dizer que nós acreditamos ter conseguido fazer, talvez pudéssemos ter feito mais, mas nós temos orgulho de ter democratizado via as comissões o acesso à nossa subseção, à nossa OAB, que não é, tem na sua casa, não é, um nome que mostra essa obrigação que a OAB tem. A nossa casa não é só a casa do advogado, mas é a casa do advogado e da cidadania. E, portanto, nós obrigatoriamente, não é nenhum favor que nós fazemos à sociedade, nós tínhamos essa obrigação. Quero agradecer também o Dr. Tiago Vinícius pelas contribuições, todas e todos mais aqui que estiveram presentes, que participaram. E, Dr. Guilherme, só uma confidência aqui, durante a sua fala, fiquei pensando sobre a questão das artes. Eu sou uma pessoa muito afeita às artes, não como técnico, longe disso, não sou nenhum capacitado técnico para avaliar, muito menos um artista, infelizmente, não nasci com o dom, nasci com o papel de ficar do lado de cá aplaudindo quem tem o dom, mas fiquei pensando sobre, e eu, das artes, acho que a música é a minha preferida, e aí, como você citou a fala do Cazuza, eu fiquei pensando aqui nos cantores que eu mais gosto, e aí eu me lembrei que dentre eles estão Cazuza, Renato Russo, o Freddie Mercury, o Elton John, e eu fiquei pensando que talvez, né, eu possa até ter uma inclinação, afinal de contas, né, olha só, admiro demais esses artistas voltados a essa área. Quero agradecer demais também aos nossos colaboradores, na data de hoje o William, que está aqui com a gente, que tem sido incansáveis e eles têm feito um trabalho hercúleo para possibilitar que a nossa subseção continuasse a ter vida nessa pandemia. Né? Esses eventos hoje virtuais só estão sendo possíveis porque os nossos colaboradores estão aqui trabalhando com a gente todos os dias, até um horário como esse, quase 21 horas, e, portanto, na pessoa do William, que está aqui hoje, quero agradecer carinhosa e efusivamente a todos eles. Desejo a todos e a todas e a todes, né, uma ótima noite
e declaro, então, encerrado mais este evento da nossa 22ª subseção da OAB. Muito obrigado.